Agora são 6h11 e no primeiro fim de semana após Carnaval, muita gente esperando. Por que não incluir o teatro entre as opções? Está em cartaz no Teatro Sesc Casa do Comércio, Crimes Delicados, que estreia em Salvador sábado. Com textos de José Antônio de Souza e direção de Marcos Alves, e a montagem traz a história de um casal que, sob influência de tendências da moda e da banalização das relações humanas, decide cometer assassinatos. Pois é, coisa inusitada de fazer. Em nosso estúdio, mas apesar disso é uma comédia, hein? A gente recebe aqui uma das integrantes do elenco que vai contar a história dessa peça aqui pra gente, a atriz Thaís Laila. Bem-vinda ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bom. Então, como vocês falaram, o espetáculo trata-se de uma comédia suspense. Na verdade, existe uma crítica social por trás, mas o espetáculo, ele tem muito humor, porque a comédia está justamente nesse reconhecimento do absurdo que a sociedade vive no momento, né? E o casal fala de um casal típico de classe média alta que está super influenciado pelas tendências na moda, por esses noticiários absurdos de jornal, com tanta violência, tanto absurdo. E aí eles decidem matar os pais para poder seguir essa tendência. É tipo assim, bora matar nossos pais? É tipo exatamente. Isso? Uma conversa que acaba nessa Exatamente. Lila, que é a personagem que eu faço, ela... Você é a que mata, não é a que morre. Não, na verdade assim, ela planeja tudo e ela convence o namorado, Hugo, a ser seu cúmplice. E aí o Hugo topa, meio que receoso, mas ele começa a embarcar na ideia dela. E como eles não têm experiência, eles decidem treinar matando seres que eles consideram menos importantes. O que é que eles fazem? Eles começam a treinar nos animais de estimação. Nossa. Aí decidem matar o gato, o cachorro. E eu aí... também sempre achei que o gato estava abaixo do cachorro nesse caso. Começa matando o gato, depois criar problema com as... Não, ela começa matando ONGs. o peixinho. E aí, daí ela vai desenvolvendo isso pra pegar essa habilidade. E aí, o próximo passo é matar um empregado da casa. Porque o próximo passo é matar um ser humano, mas um ser humano menos importante. E aí decide matar o empregado da casa. Ela tá falando isso tudo entre aspas aqui. Claro, lá no menos dentro importante é justamente a crítica social que a peça propõe. Isso, ela tá contando pra gente, eu tô vendo uma série de armadilhas aí pra vocês caírem na boca de críticos, de gente preocupada com o politicamente correto. Vocês chegaram a cogitar isso na hora de botar a peça na rua? Vocês chegaram a pensar que poderia ser alvo de críticas pesadas, inclusive de pessoas que querem tudo certinho, sem grande, não misturar humor com coisa séria? Vocês se preocuparam com isso? Não, na verdade a proposta é justamente essa, é não fazer uma coisa tão, aquele humor só pra dar risada de uma piada qualquer. A nossa peça, ela tem o humor, mas um humor que a gente se reconhece naquilo, sabe? É meio que o público não fica do lado só da empregada que está sendo perseguida. Não, o público começa a rir, assim, do absurdo que existe nessa banalização das relações humanas, né? Como que a gente considera realmente que um ser é mais importante do que o outro? Como a gente não se preocupa com a vida do outro, sabe? Tem passagem no texto que ela fala assim, mas que problema tem? O que é que essa pessoa tem de importante? Que importância ela tem em vida para merecer essa preocupação toda agora? E é óbvio que isso tudo a gente não está considerando que é verdade. A gente está fazendo a peça... Vocês estão expondo o que tem de pior no ser humano. A gente está aproveitando o teatro como um instrumento de mobilização para poder fazer uma crítica social, para poder falar desses assuntos de uma maneira engraçada, né? Porque às vezes... a gente trazer o público para falar de uma coisa tão séria, se for tratar com plena seriedade, as pessoas às vezes não têm interesse. Então, o teatro tá aí para isso, pra gente poder falar dessas coisas tão pesadas, tão profundas, de uma maneira agradável, divertida, mas sempre com muita também, seriedade. Porque o humor também é usado pra chocar a gente. Quando a gente se depara também, a gente... Até pra gente saber por que a gente tá rindo, eu tô rindo disso. Eu mesmo me coloco nesse lugar, sabe? Você vê assim, meu Deus, como que eu sou absurdo, como que eu sou influenciado pela moda. E quando a gente vê, a gente tá fazendo coisas muito sérias, muito absurdas, porque disseram que é normal, e não é. Fazendo uma apropriação muito, muito, muito canhestra da ideia de teatro do absurdo, mas seria mais difícil ainda fazer teatro do absurdo hoje, porque o absurdo é cotidiano. Pois mas esse texto, ele já teve algumas montagens pelo mundo afora, sabe? Já teve, diversos países já montaram, e inclusive ele já foi considerado pelo Sábato Magaldi, que é um grande crítico. Ele comparou José Antônio de Souza nesse texto
com grandes mestres do teatro absurdo, como Ionesco, como Beckett. Ele fez muita referência nisso na crítica que ele fez, porque é um teatro absurdo, mas não um absurdo solto só pela absurdidade da coisa. Não, é um absurdo que tem uma consistência. E tem um fundamento. Se for olhar na realidade, tem Exatamente. situações quase que parecem, tivemos, né? Um caso, que a nossa realidade parecido é com absurda. isso, de jovens que tramaram a morte dos pais. Exatamente. A gente tem casos reais. Depois da Suzane já surgiram vários outros casos também, né? Exatamente. A banalização, como você disse, parece que uma assiste, o outro... E já começa até com a discussão já no início, antes de decidir matar a empregada, pela própria matança dos animais. Aí já dá também uma discussão de por que matar os animais, considerando que aquelas vidas, né, que não são importantes. Especismo, né? A história do especismo. Tem uma coisa que eu estava pensando aqui, né? O material de divulgação de vocês fala um pouquinho sobre algumas inspirações no universo do cinema, do Tim Burton ao Alfred Hitchcock. Mas na medida que a gente vai lendo a história, o que me veio à cabeça foi... É bobo, mas foi o que me veio à cabeça. Coiote Coió. Que arma todas as armadilhas para conseguir pegar o bicho e não consegue. E assim, exatamente. E você começa a pensar, mas eu tô torcendo pelo Coiote Coió, o bicho não fez nada. Exatamente. E inclusive, na peça também, existe uma posição dessa empregada que a peça se passa com esse crime que vai ser cometido. É basicamente isso. Eles não chegam a matar os pais, eles estão... A peça se dá no momento que eles tentam matar essa empregada, depois de ter matado os animais. E essa empregada, ela vai voltando. Ela não morre, ela resiste. E aí a comédia toda é essa, porque eles planejam tudo, eles fazem tudo, e daqui a pouco essa empregada tá lá sobrevivendo. Nossa. Então tem toda essa metáfora também de uma parte mais oprimida do povo que tá lá e que resiste, que tenta lutar e que não deixa morrer, sabe? A gente continua a conversar um pouco mais então sobre essa peça que estreia no sábado. Portanto, sábado tem teatro em Salvador, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Crimes Delicados estreia sábado aqui em Salvador. E daqui a pouco a gente continua conversando um pouco mais com a atriz Thaís Laila, que está contando um pouquinho pra gente, desdobrando esse roteiro pra gente, que assusta no começo, mas ela tá contando que são as melhores intenções. Isso. Agora são 6h18. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento A Gomes. O que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. Agora, 6h32, estamos aqui conversando sobre uma peça, como o Felipe, vou me apropriar das palavras de Felipe, que no começo pode assustar, Ah, sim. Não, quando começou a falar que matava a gente, que treinava pra matar, Felipe, opa. É uma peça, como se costuma dizer, né, o termo mais utilizado é esse, né, uma peça, vamos dizer assim, de humor negro, sobre um casal que tem um interesse, sobretudo assim, por um modismo de matar os pais e resolve treinar matando seres que consideram inferiores, incluindo a empregada. Então, dentro desse humor ácido e dessa ironia que existe dentro do texto, estão alguns atores que resolveram topar essa empreitada. Uma delas é Thaís Laila, que está sendo recebida hoje no Frequência Baiana para falar um pouquinho. E que fazem isso pelo bem. Eles estão dizendo que querem mostrar o que tem de pior dentro do ser humano para chamar a atenção das pessoas pro bem. Exatamente. De que a humanidade tem salvação, não é isso? Exatamente. Afinal, é para isso que a gente faz teatro, claro, né? Para poder ter esse espaço de expressão, de chamar a atenção das pessoas. Porque, querendo ou não, o assunto segue depois da peça, né? As pessoas vão saindo do teatro e comentando, que, enfim. Com certeza. O espetáculo não é nada mais do que um retrato da nossa sociedade. Quando criticam o jornalismo, eu falo muito quando eu me identifico como jornalista, todo mundo, vocês só mostram o que tem de ruim na sociedade. A gente mostra o que a sociedade produz. Exatamente. O que a gente está inventando, a gente não cria roteiro, a gente mostra o que as pessoas fazem todos os dias. É uma oportunidade que a gente tem de provocar, né? Fazer com que as pessoas reflitam sobre o mundo que a gente está vivendo. Porque as pessoas vão se reconhecer, não só como vítimas, mas como os próprios assassinos, entendeu? Quem nunca pensou, né? Não sei. Passa pela cabeça de muita gente, às vezes, matar alguém ou planejar algo exatamente, muito ruim, e a peça, muito macabro. E a peça, como a gente falou, né? É tudo com muito humor. Então, a gente não choca no sentido de, nossa, que pessoa malvada. Não. Esses dois jovens que decidem matar os pais e vão matar os animais, a empregada, eles fazem isso tudo com muita naturalidade, como se fosse uma grande brincadeira. Então, a graça vem daí, de você ver, meu Deus, que absurdo. Como é que eles estão falando de uma coisa tão séria, com essa naturalidade?
como se fosse a coisa mais banal do mundo. Porque é assim que a gente vive, né, na nossa cidade, que as pessoas fazem as coisas mais absurdas de uma maneira boba, como se fosse tudo muito normal. E a gente está acostumado, né, com essas páginas policiais absurdas todo dia nos jornais. E é isso, a peça serve para poder dar uma sacudida, da gente poder sair com um assunto para depois e pensar, meu Deus, onde é que eu tô me enquadrando ali? Imagino que dentro do trabalho da direção, né, numa montagem como essa, o interesse é justamente reforçar esse aspecto irônico pelo posicionamento de atores, pela maneira como eles vão se relacionar. Como é que foi essa direção dentro da montagem? O nosso diretor é Marcos Alvise, é um diretor do Rio de Janeiro, que já tem esse projeto com a gente há algum tempo. E a gente começou a ensaiar, inclusive, no Rio, aí veio pra cá fazer uma segunda fase e agora tá estreando aqui para depois levar pro Rio e viajar também pelo interior da Bahia, por outras capitais. E o Alvise, ele trabalhou com a gente muito nessa perspectiva de fazer a peça uma coisa gostosa, divertida, não só passar uma mensagem. O interessante não é o que se conta, né? É como se conta. É isso que vai prendendo o público. Então a peça teve todo um trabalho assim de fazer as coisas de uma maneira delicada, leve, apesar do tema ser bem forte. E a gente conta com uma equipe muito bacana, que o Marcos Alvide é um grande diretor do Rio de Janeiro, conhecido nacionalmente. A gente tem na equipe também José Dias, que é um cenógrafo premiadíssimo no país, recebeu todos os prêmios possíveis. O José Dias está assinando o nosso cenário. A gente também tem na equipe como iluminação João Sanches, figurino de Luiz Santana, assistência de Vinícius Martins, assistência de direção. E no elenco estou eu, Thaís Laila, Rafael Medrado e Patrícia Ramos. Legal. Thaís, que estava contando um pouquinho aqui nos bastidores, no intervalo, que estudou teatro no Rio de Janeiro, não foi isso? Isso. Por que teve que sair de Salvador para ir para o Rio? Na verdade, eu não tive que sair de Salvador. Foi um momento que eu comecei a fazer uma faculdade aqui de jornalismo. Já fazia teatro. Desde muito nova, eu sou de Esplanada, fazia parte da companhia de teatro lá de Esplanada. Depois vim pra cá. E aí foi uma fase, daquela fase que você entra numa crise existencial. Ai, meu Deus, eu quero fazer teatro, mas como é que eu vou fazer teatro? Teatro não é uma profissão que dá retorno financeiro. Aí é aquela crise que todo jovem passa. E aí eu tranquei a faculdade aqui de jornalismo. E aí eu fiquei, ai meu Deus, eu preciso... eu vou fazer um curso de teatro. Aí eu pensei assim, vou ficar um tempo lá no Rio. Minha ideia era ficar tipo 2 meses, 3 meses, só pra poder pensar na vida, sabe? E aí fui ficando, aí passei num teste pro infantil, aí fui fazer. Aí entrei num grupo de teatro, aí fui ficando, acabei ficando 1 ano. E aí como começou a desencadear alguns trabalhos, eu falei, eu quero continuar mais um pouco. Aí eu falei, pra continuar eu tenho que fazer a faculdade. Aí prestei vestibular pra Unirio, passei e cursei lá a faculdade de artes cênicas. E acabei ficando 6 anos. E aí voltei pra cá pra fazer um espetáculo do núcleo do Teatro Castro Alves, As Aventuras do Maluco Beleza. E foi daí que começou aqui a voltar pra Bahia. E aí já tem 4 anos que eu tô aqui. Aí agora eu tô nesse lá e cá. É bom, né? Que coisa ruim, né? Ficar entre Rio e Salvador é chato. Mas o bom é a gente fazer coisa na nossa Aprender cidade, teatro no Rio, né? praticar aqui na Bahia, coisa chata, não né? É, Patrícia? Agora eu quero voltar a essa questão aí do tema da peça, porque eu te perguntei aqui também nos bastidores, você já esclareceu, já falou bastante, mas sempre é bom lembrar. Porque a peça tem a censura de 14 anos, Isso. ou seja, quem tá pensando, mas eu vou levar meu filho adolescente para assistir essa peça, é válido sim, o que é que você recomenda? Sim, porque eu acho que assim, cada um vai absorver uma coisa de acordo com sua realidade. É óbvio que a crítica que um adolescente de 14 anos vai ter não vai ser da mesma forma que uma pessoa que já tem uma formação, um adulto, vai absorver. Então eu acho que é válido para todo mundo, porque a peça não explicita esses crimes de uma maneira forte para chocar, como eu falei. A peça fala tudo de uma maneira sutil, como se fosse uma grande brincadeira, entendeu? Então é divertido, é leve, óbvio que tem uma força, porque fala de assuntos sérios, mas que as pessoas se reconhecem. Quem for assistir vai poder ver assim, nossa, essa é a história daquele casal, da Suzane, do outro. Todo mundo já viu uma história dessa no jornal. Então isso está muito próximo da nossa realidade. Não é uma coisa tão surreal de você ver, meu Deus, que absurdo. Não, o absurdo é ver que isso tudo está no nosso dia a dia, entendeu? Então, como todo mundo acompanha isso, eu acho que o choque não é no sentido de agredir, sabe? O choque é muito mais profundo.
Acho que o grande medo é a questão da ironia, né? Eu sou muito irônico, né? Vou me revelar aqui no ar, a redação sabe. E a ironia tem muito isso. Às vezes você solta uma querendo criticar aquela situação na ironia, e quando a ironia não é compreendida, meu irmão, o bicho pega pro seu lado. Porque a pessoa achar que você tá achando aquilo de verdade, você fica muito exposto. Então, vai com o ironia mod on total, assim, pra assistir e compreender o que é que eles querem passar. Porque se for tentando criticar e achar que tudo é ruim e tudo não presta, não dá certo. Exatamente. Então, estamos aqui, a gente se recebeu hoje no Frequência Baiana a atriz Thaís Laila, que eu quero só falar aquela Tayla, como é? Aquela atriz que tem lá no... Tayla Ayala, parece. Todo já confundiu, né? Toda vez que eu vou falar o nome, eu quero falar o nome da outra atriz lá. Então tá, com Thaís Laila, que tá aqui com a gente hoje, conversou com a gente no Frequência Baiana. E sábado, portanto, fica o recado pra você. Teatro Sesc, Casa do Comércio, Crimes Delicados, fica março, temporada inteira, vai né? ficar sempre aos sábados e domingos de março, por enquanto, é o que a gente tem essa primeira temporada. Lá no Teatro Sesc, Casa do Comércio, às 20 horas. Legal, o recado. Vamos ao teatro, e março é o mês do teatro. Passou festa, passou verão, agora é sentar no teatro e curtir o que tem de bom no Teatro de Salvador. Recado dado, brigadão, viu, Thaís? Muito obrigada, Sucesso. Espero vocês lá. Com certeza, 6h40.